Pessoal, hoje nós vamos fazer a correção da atividade 3 de operações com notação científica, ok? Então vamos ao exercício 1. Eu tenho aqui, 4,56 vezes 10 elevado a 17, mais 5 vezes 10 elevado a 17. Então, o que é importante eu saber? Que eu tenho uma operação de adição, tá? No caso da notação científica, o que é importante saber? Para que a adição ocorra, as bases e os expoentes têm que ser iguais. Então aqui, aqui eu tenho 10 elevado a 17 e aqui eu também tenho 10 elevado a 17. Então, como funciona? Eu vou pegar os números aqui que estão à frente das duas bases, que é o 4,56 e o 5, e vou fazer a soma. Então vai ser assim, 4,56 mais 5, ok? Vou fazer essa adição. 6, 5, 9. Então, a soma desses dois números aqui, 4,56 e o 5, vai dar 9,56. Então, 9,56 vezes 10 elevado a 17. Esse é o meu resultado. Então, novamente, quando eu tenho soma, de operações aqui, no caso dessa operação, é uma adição, certo? Estou somando. O que é importante? É saber se minhas bases são iguais e se meus expoentes são iguais. Desta forma, eu posso realizar a soma desses dois números aqui. Caso contrário, não há como fazer, tudo bem? Então, todos os exercícios que foram passados para vocês foram dessa forma, com bases iguais, expoentes iguais, certo? Somei 4,56 mais 5, deu 9,56. Então, 9,56 vezes 10 elevado a 17. Então, no exercício 2, eu também tenho uma adição de notações científicas. Então, tenho aqui o sinal de mais, ok? O que é importante saber? Que minha base e meu expoente, eles têm que ser iguais. São iguais? Sim, são iguais. Eu tenho 7,77 vezes 10 elevado a 3, mais 2,175 vezes 10 elevado a 3. Já que eles são iguais, eu posso continuar a minha conta. Então, vou pegar aqui, o 7,77 e vou adicionar 2,175, ok? Fazendo essa continha aqui, vai dar 14, sobe 1, vai dar 9. Então, a soma desses números aqui, que estão à frente da potência de base 10, deu 9,945, certo? Então, vou montar o meu resultado. 9,945 vezes 10 elevado a 3. Relembrando, notação científica, quando eu tenho adição, eu preciso saber se minhas bases e meus expoentes são iguais. Se isso acontecer, eu consigo fazer a soma
dos dois números que estão à frente das bases 10. E aí, no meu resultado, ponho a soma desses dois números e multiplico pela minha base 10 elevado a 3, que é o resultado aqui do meu segundo exercício. No meu exercício 3, eu tenho uma subtração de notações científicas. Na subtração, o procedimento é igual ao da adição. Então, vamos lá. Ó. Eu tenho aqui uma subtração. O que é importante que eu tenha? Bases iguais e expoentes iguais. Aqui eu tenho base 10, elevado a 4, elevado a 4. Ou seja, eu tenho 10 elevado à quarta potência. Assim sendo, eu consigo fazer a minha subtração. A subtração de quem? Do 27,45 menos o 23. Então, eu vou fazer a subtração. 27,45 menos 23. Vai dar 5, 4. Então, o resultado da minha subtração deu 4,45. Já estou montando aqui o meu resultado. E aí eu somente copio as duas bases e as potências, vezes 10 elevado a 4. Esse é o meu resultado, certo? Então, retomando, subtração de notações científicas. Primeiro, tem que saber se as bases são iguais e se os expoentes são iguais. Se eles forem, aí você vai fazer a operação propriamente dita. Você vai pegar o 27,45, subtrair de 23. Fazendo essa operação, cheguei em 4,45. 4,45, né? Mantenho a base e também mantenho os meus expoentes, ok? No exercício 4, ele é semelhante ao exercício 3. Eu tenho subtração, né, entre notações científicas. Então, aqui está o meu sinal, a minha subtração, ok? Então, o que eu tenho que ver primeiro? Se minhas bases e meus expoentes são iguais. 10 elevado a 6, 10 elevado a 6. Então, ok, são iguais. Assim eu posso começar a minha operação. Só que aqui, pessoal, esse número aqui, ó, ele é positivo, certo? E esse é negativo. Nada demais. Só que esse aqui é menor que esse, certo? Então, significa que o meu resultado vai dar resultado negativo, ok? Então, eu vou fazer a subtração, né, de 9,51 por 3,987. Então, vai ser 9,51, certo? Eu vou fazer a subtração de 3,987. Tudo bem? Então vai dar 3, desce 1 vai dar 9, 9 para 2, 11, desce 1 dá 10, dá 5, desce 1 vai dar 4, vai dar 5. Então, aqui, ó, quem é o maior? É o 9,5 ou é o 3,987? Esse aqui, correto? Então, por isso que essa conta aqui vai ser negativo, ok? Relembrando, é como se eu devesse 9,51 e pagasse 3,987. Eu vou continuar devendo 5,523.
Então, vou montar o meu resultado. Menos 5,523 multiplicado por quem? Pela minha base 10 elevado ao expoente 6, certo? Então, retomando. Subtração. Primeiro que eu tenho que saber se as minhas bases são iguais e expoentes são iguais. São iguais? Ok. Vou fazer a subtração do primeiro para o segundo. Só que nesse caso aqui, o segundo ele é maior que o primeiro, certo? Então ele vai dar valor negativo. Fazendo a subtração, cheguei em 5,523, certo? Vezes 10 elevado a 6. No exercício 5, nós temos uma multiplicação de notações científicas. Então, na multiplicação, nós vamos seguir uma regrinha um pouquinho diferente da soma e da subtração, tá? Eu posso representar dessa forma, igual está lá no Google Forms de vocês, ou geralmente aparece dessa forma aqui, ó. Normalmente nas provas externas aparece desta forma, ok? Só que no Google Forms nós fizemos dessa forma aqui para que vocês consigam enxergar melhor, tá bom? Mas qualquer uma das duas, a resolução é igual. Então aqui no caso da multiplicação, ó, tem um número aqui que é uma multiplicação. Aqui não há necessidade que os meus expoentes sejam iguais, tá? Relembrando lá no começo do ano, quando nós estudamos potência, quando nós falamos assim, multiplicação de potências de bases iguais, eu mantenho a minha base e somo os meus expoentes. Aqui é o mesmo princípio. Então, ó, são dois passos que vocês têm que seguir aqui. Primeiro, vocês vão fazer a multiplicação do 2 por 3,2. Então vamos lá, ó. 3,2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 6,4. E no caso dos meus expoentes, o que eu faço na multiplicação? Na multiplicação eu vou manter a minha base e vou somar os meus expoentes. Então a minha base é 10, ok? 16 mais 16, 32. Então são duas operações separadas. Primeiro eu faço a multiplicação desses dois números e depois eu faço a soma dos expoentes. E aí eu vou chegar no meu resultado. Então meu resultado vai ser 6,4 vezes 10 elevado a 32. Então, retomando. Quando eu tenho multiplicação de notações científicas, não há necessidade que meus expoentes sejam iguais. Nesse exercício, coincidentemente, eles são iguais, ok? Mas não há necessidade. Então eu faço a multiplicação dos números que estão na frente das bases. No caso aqui é o 2 e o 3,2. 3,2 vezes 2, 6,4. E com as bases são iguais, eu somo os meus expoentes. 16 mais 16 é igual a 32. Então, resultado. A soma dos números que estão na frente da base vezes a base elevado a 32. Ok? No exercício 6, eu também tenho uma multiplicação de notações científicas. Então, dessa forma que foi apresentada para vocês no Google Forms, eu sempre gosto de mostrar deste jeitinho aqui, que é o que normalmente aparece nas provas externas, ok? Mas qualquer uma das duas quer dizer a mesma coisa, tudo bem? Então,
vamos lá. Na multiplicação, ok? Na multiplicação, não há necessidade que os meus expoentes sejam iguais, somente as minhas bases. Então, base 10, base 10. Aqui eu tenho menos 17 e 35. Como é uma multiplicação, vou pegar esse número que está na frente da base 10, vou multiplicar por esse número que está à frente da base 10. Então, vamos lá. Vamos fazer a continha aqui. Vai ser 2,57 vezes 5,32. 2 vezes 7, 14. Sobe 1. 2 vezes 5, 10. Com 11, sobe 1. 2 vezes 2, 4. Com 5. Certo? 3 vezes 7, 21. Sobe 2. 3 vezes 5, 15. Com 2, 17. Sobe 1. 3 vezes 2, 6. Com 1, 7. Continua a multiplicação. 5 vezes 7, 35. Sobe 3. 5 vezes 5, 25. Com 3, 28. Sobe 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Então vai dar 4, 1, 5, 17, sobe 1, 16, sobe 1, 3, 1. Eu tenho 1, 2, 3, 4, caso depois da vírgula. 1, 2, 3, 4. Então, cheguei ao resultado de 13,6714. Ok? Então, essa aqui é a minha primeira operação. Agora, eu tenho que fazer a segunda operação. Então, vou pegar aqui, ó, bases e expoentes. Como é multiplicação, eu somo. Então, vai ser 10 elevado a menos 17 mais 35, ok? Então, vai ser 35 menos 17, vai dar 14, 34, 18, certo? Então, vai dar 10 elevado a 18. Por quê? 35 menos 17 vai dar 18. Então, vou juntar as minhas duas respostas. Então, vai dar 13,6714 vezes 10 elevado a 18, tá? Normalmente, na notação científica, não fica com um número acima de 9, conforme eu expliquei para vocês, tá? Então, eu teria que andar a casa uma vírgula para cá e mudaria aqui o meu resultado, certo? Mas para facilitar o cálculo para vocês, eu deixei dessa forma aqui, tá? Deixei esse resultado e este resultado aqui. Então, retomando, ó, quando eu falo em multiplicação de notações científicas, minha base tem que ser igual, mas os expoentes não precisam. Então, eu faço o que? A multiplicação, né, dos números que estão à frente das duas bases de 10. Multipliquei 2,57 por 5,32. Cheguei ao resultado de 13,6714. E com as minhas bases, eu peguei 10 elevado a menos 17 e somei a 10 elevado a 35. Bases iguais, né? Multiplicação, faço uma soma. 35 menos 17 vai dar 18. 10 elevado a 18. Então, meu resultado vai ser 13,6714 vezes... perdão. Errei aqui, ó. O professor também erra, tá vendo? Aqui é 24, desculpa. Então, vai ser 13,6724 vezes 10 elevado a 18. No exercício 7, então, eu tenho uma outra operação, que é uma divisão, ok?
Na divisão, é igual a multiplicação. Não há necessidade que eu tenha expoentes iguais, somente bases iguais. Nesse caso, o exercício ele tem os expoentes iguais, tá? Mas no caso da divisão não há necessidade. Então o processo é parecido com o da multiplicação. Eu vou pegar aqui ó, o número que está à frente das bases de 10 e vou fazer a divisão. Então, ó, 24 dividido por 6 vai dar 4, certo? E como eu tenho divisão, na divisão de bases iguais, eu subtraio os meus expoentes. Então vai ser vezes 10 elevado a 32 menos 32. Continuando essa conta, vai dar 4 vezes 10 elevado a 0. Então, retomando, na divisão, né, as bases são iguais, mas os meus expoentes não necessariamente precisam ser iguais. Nesse exercício, coincidentemente, são iguais. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Pegar os números que estão na frente das bases de 10 e dividir um pelo outro. Então, 24 dividido por 6 deu 4. E como minhas bases são iguais, eu vou subtrair os meus expoentes. Então, vai ser 32 menos 32 vai dar 0. Então, o resultado vai dar 4 vezes 10 elevado a 0. Tudo bem? Se eu quisesse continuar essa conta aqui, seria assim, ó. 4 vezes... Qualquer número elevado a 0 é 1. 4 vezes 1 é igual a 4. Tudo bem? Mas no exercício eu parei aqui, tá? Aqui foi só uma continuação para vocês. Mas o importante é que se vocês chegaram nesse resultado aqui, vocês acertaram. Então vamos lá. No exercício 8, eu tenho uma divisão. Ok? Então, na divisão, não necessariamente eu preciso ter expoentes iguais. Tenho que ter bases iguais. Base 10, base 10. Só que esse expoente é 23 e esse expoente é menos 31. E aí, primeira coisa, vou dividir os números que estão à frente das bases de 10. Então, vai ser 1,147 dividido por 3,7. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos igualar o número de casas depois da vírgula. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 1, ponho 2 zeros. Certo? Elimino a vírgula. Então, vou copiar aqui embaixo para ficar mais bonitinho. Seria essa a minha divisão. 1147 por 3.700. Esse número aqui é menor que esse, não dá para dividir. Então, põe 0,0. Multiplica, qual número que multiplicado aqui vai dar perto? Vamos tentar o 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. Certo? 0. 3 vezes 7, 21. Sobe 2. 3 vezes 3, 9. Com 2, 11. Vou fazer a subtração. Vai dar 0. Vai dar 7. Vai dar 3 e vai dar 0. 370 divide 3.700? Não. Abaixa mais um 0. Opa, são iguais. Então, uso 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 7, 7. E 1 vezes 3, 3. 3.700 menos 3.700 vai dar 0. Então, o resultado da minha divisão deu 0,31. Cheguei ao meu primeiro resultado. Agora, vamos fazer o segundo resultado. Vou pegar aqui, ó. 10 elevado a 23. Não é uma divisão? Então, se é divisão, mantém a base e subtrai os expoentes. Só que aqui, pessoal, subtraio o meu expoente. Só que o meu expoente, ele é o quê? Negativo.
Ok? Então aqui eu vou ter que trabalhar com o quê? Com regra de sinal. Ok? Então acho que aqui ficou melhor para vocês visualizarem. Ó, 10 elevado a 23 menos... Só que o 31 é negativo, menos 31. Então, eu vou fazer o que? A regra de sinal. Então, ficou 10 elevado a 23. Menos com menos vai dar mais. Certo? Continuando. 23 mais 31 vai dar 54. Cheguei ao outro resultado. Então, para finalizar... O resultado final aqui vai ser esse multiplicado pela potência de base 10. Então vai ser 0,31, que é o resultado da minha divisão, que multiplica 10 elevado a 54. Nesse aqui tinha uma pegadinha, tá? A pegadinha era a regrinha de sinal que vocês tinham que fazer para poder resolver a potência.